Vejamos a história do humilde curandeiro franco-canadense conhecido pelos seus compatriotas como o Irmão André. Quando ele morreu no dia 5 de janeiro de 1937, aos 92 anos, seu corpo ficou num caixão aberto durante 6 dias e 6 noites, enquanto mais de 1 milhão de pessoas prestavam homenagem. O Irmão André morreu. O Irmão André nos deixou. Quando um homem tem a fama de curandeiro, as pessoas ficam sabendo. E permaneceu santo antes de sua internação. O Irmão André começou a vida de um modo vagabundo, procurando trabalho onde pudesse encontrar. Aos 25 anos, iniciou um noviciado na Congregação da Cruz Sagrada em Montreal, onde sua responsabilidade principal era lavar o chão e as janelas. Pouco depois, o Irmão André começou a curar as pessoas, esfregando-as com um óleo especial usado para acender os candelabros da igreja e invocando o nome de São José. No curso de sua longa vida, o Irmão André ajudou dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. E bem mais de 1.000 pessoas alegaram ter sido curadas de suas doenças. E num desses casos, a igreja oficialmente proclamou um milagre. Joseph Aldino, um americano do estado de Nova York, estava morrendo com câncer no fígado. As chapas mostravam a gravidade dos danos e os médicos lhe deram 30 dias de vida. Então, Joseph Aldino foi visitar a capela do Irmão André. Já fazia anos que o curandeiro morrera, mas Aldino rezou pela intervenção do homem santo e também invocou o nome de São José. Eu estava na saleta onde o Irmão André ficava. Enquanto estive ali, aconteceu alguma coisa. Senti que eu havia encontrado um amigo que poderia atender minhas preces. Quando fiquei doente, costumava rezar para o Irmão André. Eu dizia: Irmão André, por favor, diga aos médicos o que fazer. Eu nunca pedi nenhum tipo de milagre instantâneo porque não acreditava nisso, mas eu dizia: por favor, diga-lhes o que fazer. Acho que ele fez isso porque eu jamais tive medo de morrer. Após alguns dias, o homem doente começou a se sentir melhor. E pouco depois, sua saúde se transformou completamente. Uma segunda bateria de chapas revelou a razão dessa recuperação extraordinária. Apenas algumas semanas após sua comunhão com o Irmão André, o fígado de Joseph Aldino não mostrava nenhum sinal da doença. Ele atingira um estágio do qual nenhum paciente se recupera. Estava desenganado e provavelmente morreria. O tratamento que lhe dava era paliativo. Jamais pensei numa cura a longo prazo. Na verdade, tentei repetir alguns procedimentos que fiz com ele em outros pacientes, mas não adiantou. É essa possibilidade de uma cura milagrosa que reside no cerne de muitos ensinamentos católicos e responde pela enorme popularidade de um local como Lourdes. 1 século e meio após Bernadette descobrir a fonte milagrosa, as águas que curam ainda vertem através de um encanamento mais atual. Mais de 4 milhões de pessoas vão a Lourdes todos os anos, a maior peregrinação da Europa moderna. Alguns visitantes são apenas curiosos, outros interessados na história. Mas Lourdes gira em torno dos doentes e a maioria deles vem aqui atrás de algo mais. Eles creem nos poderes curativos da fonte e estão em busca de milagres. Todos que têm uma doença grave querem se curar e vêm aqui porque souberam dos milagres e curas de Lourdes. E quando chegam, bem no fundo do coração, eles esperam ser curados, mesmo que não digam que vieram para isso. Nossa Senhora pediu a Bernadette que as pessoas viessem em procissão, e elas rapidamente começaram a trazer velas. O outro pedido era para que o padre construísse uma igreja neste local.
Poucas pessoas que tomam a água alegam terem sido curadas por ela, mas algumas sim. E embora toda alegação seja levada a sério, uma cura e um milagre são duas coisas diferentes. O Dr. Pilon examina pacientes em Lourdes há 7 anos. Todos os anos recebo umas 15 pessoas que dizem que foram curadas. Ano passado foi um bom ano porque recebi 20 declarações. Mas essa declaração não é um milagre. É só uma declaração. Qualquer pessoa pode dizer estou curada, por que não? Você pode alegar isso. Mas para ter certeza de que é uma cura verdadeira, é preciso que todos os médicos aqui presentes decidam que se trata de uma cura real, com todos os critérios de uma cura verdadeira de Lourdes. É responsabilidade da junta médica acompanhar as curas que ocorrem no santuário. Os peregrinos são examinados e suas doenças registradas antes de visitarem a fonte. Depois, qualquer um que alegue uma cura milagrosa torna a ser examinado para determinar se há alguma razão médica conhecida que possa explicá-la. Se não houver tal evidência, o caso é encaminhado à igreja. Desde a época de Bernadette, mais de 7.000 pessoas alegaram terem sido curadas pela água de Lourdes. 2.000 desses casos foram declarados sem explicação médica e encaminhados à igreja. É responsabilidade da igreja decidir se uma cura é um milagre. E até agora, ela só fez isso 65 vezes. Se alguém foi curado em Lourdes, precisa passar por um processo muito rígido antes que isso seja declarado um milagre. A junta médica aqui em Lourdes tem de analisar o milagre a pedido do bispo local. Se o bispo local quiser apresentar o caso, a junta médica assume. Essa junta não é composta só de católicos, mas de ateus também. Baseada nessa decisão médica conjunta, a igreja então declara a cura milagrosa e não uma cura inexplicável. Sou responsável pelo departamento de milagres e recebemos cerca de 7.000 declarações. As pessoas me dizem, estou curada, e eu respeito isso. Entre essas 7.000, reconhecemos apenas 2.000 curas reais, porque essas 2.000 têm os critérios médicos necessários para serem reconhecidas como cura real, sem nenhuma explicação. Mas temos registrados 65 milagres, e já vai entender por quê. Os bispos decidem se são sinais verdadeiros de Deus, realmente milagres. 2.000 curas, 65 milagres.